Bom, ressaca após mais uma vergonha, ressaca após mais uma humilhação, ressaca após mais uma derrota contra um time nordestino. E eu, mais uma vez, chacota e mais chacota. Não tem como eu vir aqui na live pós-jogo e normalizar a forma como o Sport perdeu para o Fortaleza. Perder é do jogo. Você ser competitivo na partida, brigar, chegar, criar chances claras e perder oportunidades, dificultar as ações do Fortaleza, e aí o Fortaleza, por méritos, chegou na bola parada, achou um gol, ou chegou numa grande jogada, triangulou, envolveu, meteu um pancadão no ângulo, venceu o jogo, é do jogo, normal, natural. Outra coisa é, o Sport não competiu, o Sport se acovardou durante 90% do tempo, só se atirou ao campo ofensivo quando estava perdendo o jogo e se atirou de forma desorganizada. Repito, a gente só não foi goleado ontem contra o Fortaleza porque, primeiro, o time do Fortaleza é ruim, não é à toa que é o vice-lanterna. Segundo, na minha opinião, é mal treinado, ou pelo menos o trabalho de Palermo até agora não deu liga. Pode ser que dê a partir dos próximos jogos, não sei o que é que vai acontecer. Mas ontem o Sport sofreu pouco defensivamente no primeiro tempo, porque o Fortaleza criou pouco. Porque o Sport cedeu vários espaços, mas o Fortaleza não conseguia criar muitas oportunidades. Por quê? Porque o time é mal treinado. No segundo tempo, o Fortaleza criou mais oportunidades e poderia ter ampliado o marcador para 2-0, 3-0, porque o Sport cedeu muitas oportunidades devido aos seus erros individuais e cedeu espaços, já que o Sport se atirou um pouco mais e deu um pouco mais de campo para o Fortaleza. Mas assim, o nível de atuação ontem do Sport, individualmente, coletivamente falando, taticamente falando, a gente fala desses problemas do Sport desde o ano passado. Quando for jogar fora de casa, não pode ter Lucas Lima de meio atacante. A não ser que tu queira propor jogo e muito menos de ponta fora de casa. Isso aconteceu em vários momentos na temporada. Lucas Lima tem cadeira cativa nesse time. É um absurdo. É um escândalo. E é um escárnio. Tem que ter segundo volante que consiga fazer a transição. Defesa meio ataque com velocidade, com explosão. Não temos. Ontem a gente jogou com dois primeiros volantes. E um deles fez uma atuação patética. Para mim, o pior em campo. Lucas Cal é a pá de cal, né? Já acreditado, é a pá de cal. Então assim, velho, não consigo normalizar, não consigo ver uma live pós-jogo num tom de normalidade, como se tudo estivesse normal. Beleza, é comum a gente perder pro Fortaleza lá. É comum. Mas, porra, com esse nível de atuação, eu sou torcedor, nem fui pro estádio, nem fui pro Castelão, e eu fiquei indignado. Imagina quem foi pro Castelão. Se deslocou daqui de Pernambuco lá pro Ceará. Meu amigo, foi quase que um dinheiro jogado no lixo. Perder o jogo é normal, agora da forma como o Sport perdeu o jogo, aí não dá, meu amigo. Não dá pra admitir. Dito isso, mais uma vez, tá? Meus amigos torcedores do Fortaleza, você sabe o que aconteceu, né? Nessa rodada. Fortaleza venceu, chegou a 21 pontos, beleza. O Atlético Mineiro ontem ganhou do Mirassol. Depois eu vou trazer um vídeo completo da rodada. O Atlético ganhou do Mirassol. O Vasco venceu do Cruzeiro 2-0. Os dois pontuaram. Um chegou a 28, o outro chegou a 30. O Inter pontuou contra o Juventude, empatou, chegou a 28. O Santos ainda vai jogar na rodada, se ganhar vai a 29. Você sabe onde eu tô querendo chegar, né? Areia movediça. A distância do Fortaleza que ontem, antes de começar o jogo do Atlético Mineiro, foi encurtada pro 16º ali, né? O Fortaleza chegou a 21, o 16º tinha 25. Encurtou para 4 pontos. Já tá sendo 5. Se o Santos ganhar, vai para. Se o Santos empatar, vai para 6. Se o Santos ganhar, volta para 7. Areia movediça. Vocês vão cair para a Série B. É só questão de tempo. E não é nem só pela questão da pontuação. Se a pontuação fosse o principal, o grande problema, beleza. Mas o Fortaleza, gente, pelo que eu vi até agora, com o Palermo, com o Paiva, com o Voivoda, na média, recorte recente, time, tudo. Quando pegar times mais difíceis do que o Sport, pô, cite alguns, todos. Não vai ser suficiente. Vai empatar, aí vai, lógico, vai ganhar alguns jogos, mas vai ser insuficiente para permanecer na Série A. Por quê? Porque falta coletivo forte, falta encaixe ainda. Pode ser que evolua com o tempo, ganhe confiança, ganhe corpo, ganhe sequência. Não sei. O tempo é que vai dizer. Mas por enquanto, falta time, falta coletivo, falta treinador e também falta pontuação, né? Pro Fortaleza você projetar uma possível permanência na Série A.
é areia movediça. A rodada já está sendo péssima. Pro Sport já perdeu, já tá horrorosa. E pro Fortaleza, areia movediça. E pro Vitória, horrível. Pro Juventude também. Então assim, o cenário continua o mesmo. Fortaleza continua virtualmente rebaixado para a Série B. É só questão de tempo, sim. A não ser que aí, sei lá, vença do São Paulo, vença do Juventude, aí, porra, beleza. Já muda o cenário. Se os resultados dos adversários ali fora do Z4 ajudarem. Por enquanto, a lapa de trolha é gigantesca, viu? Antes disso, a gente vai trazer aqui a coletiva de Daniel Paulista para vocês e trazer a repercussão desse Sport 0 Fortaleza 1 lá no Castelão. Bora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Coletiva de Daniel Paulista aqui em tela pra vocês. Estou gravando um vídeo aqui às 5h30 da manhã, nesse domingo maravilhoso. Infelizmente o Sport perdeu ontem, eu tô pé da vida aqui ainda, mas paciência, né? Vambora. Boa noite. Eduardo Trovão do Futebolês. Queria sua avaliação do jogo, a atuação do Sport, claro, mas principalmente também da situação. A cada rodada a coisa fica mais complicada. O que você pode dizer nesse momento que é bem delicado? Bom, primeiro, boa noite. Primeiro. Opa, tá desligado. Oi. Bom, primeiro que boa noite. Primeiro que a situação, a gente sempre soube que a situação ela estava complicada e sempre esteve. A gente nunca falou algo diferente nesse sentido. Mas é claro que quanto mais as rodadas vão passando, as chances elas vão diminuindo, principalmente quando você não faz o resultado, como não aconteceu nessa rodada. Mas enquanto houverem chances matemáticas, nós temos que continuar trabalhando, insistindo, para que possamos voltar a fazer uma partida mais consistente, como foi a da rodada passada, e vencemos. Hoje, na minha visão, olhando uma análise do jogo, acho que nós fizemos uma partida abaixo do que nós podemos e vínhamos apresentando. Muito abaixo. Essa inconstância talvez seja o que tem mais nos incomodado nesse momento, porque fizemos uma boa apresentação, segura, né, consistente contra o Corinthians, e hoje a equipe totalmente ao contrário, basicamente a mesma equipe. Então isso nos incomodou. Claro que nós temos que assumir a responsabilidade, todos, para ver o que literalmente aconteceu e pensar na próxima partida. É o que nós temos pela frente. Hoje, primeiro tempo, apesar de não ter sofrido em termos de muitas oportunidades ao Fortaleza, acho que o nosso primeiro tempo foi muito abaixo, né? Principalmente na hora que tínhamos a bola. Acho que nós não conseguimos conexão, nós aceitamos muito a marcação do adversário, não tivemos a dinâmica que costumamos ter, principalmente nos nossos jogadores de meio e frente, e isso fez com que o Fortaleza dominasse as ações, porque nós não conseguimos literalmente incomodar o adversário, principalmente no campo defensivo dele, né? E o Fortaleza foi superior no primeiro tempo. Segundo, acho que o Fortaleza começou melhor. Aí é o ponto, ele tá fazendo a leitura correta do jogo. Por que você não mexeu no intervalo, Daniel? Por que você não tirou Lucas Lima no intervalo da partida? Por que você não tentou mudar a postura da equipe durante o jogo, durante o primeiro tempo? Aos 20, 30 do primeiro tempo, viu que o time não estava conseguindo fazer uma jogada de transição. Por que não mexeu na equipe? Pelo menos em relação ao posicionamento. Por que não avançou as linhas? Por que não mudou nada? A gente fez um primeiro tempo covarde, porra. A gente tomou o gol e, vamos dizer assim, premiou, ou pelo menos condenou, a covardia, a apatia, o medo de perder. A gente jogou para segurar o 0x0, Daniel. Foi vergonhoso, porra. Foi humilhante ontem o que aconteceu. Eu não consigo normalizar isso não. Eu sou esporte, meu irmão. Eu não sou, porra, Brusque não, velho. Pelo amor de Deus. Mas não mexeu, né? Escalou errado. Demorou muito para mexer. Mas após as trocas, eu acho que o Sport se soltou mais, melhorou dentro da partida, mas aí, como eu disse, né, já estava em desvantagem no placar. O Fortaleza conseguiu controlar as ações, mesmo o Sport tentando ali no sufoco no final da partida o gol de empate, mas hoje, infelizmente, não foi o suficiente e saímos daqui derrotados. Oi, Daniel, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes. Você já deu aí sua visão sobre a partida. E aí, o que é que faltou no jogo contra o Corinthians que deu certo a vitória em casa, que não deu certo hoje no jogo contra o Fortaleza? É uma situação que nós ainda vamos rever para tentar encontrar o que aconteceu. Basicamente a mesma equipe e em termos de postura, em termos de dinâmica de jogo, a gente não conseguiu nem se aproximar do que nós nos aproveitamos contra o Corinthians, né? E hoje... E aí vamos lá, né?
Vocês sabem que eu peço o segundo volante aqui tem um tempão. Eu falo isso toda semana praticamente, quase todo dia. Zé Lucas fez falta em relação à dinâmica de jogo, né? Lucas Cão é um volante mais fixo, é primeiro volante, porra. Zé Lucas também é primeiro volante. Só que Zé Lucas tem mais velocidade do que Lucas Cal. Consegue fazer as transições com mais velocidade do que Lucas Cal. Não acho que com Zé Lucas ontem o Sport mudaria radicalmente de patamar no jogo. Poderia melhorar um pouco, poderia ter uma ou duas escapadas a mais, que poderia gerar uma situação perigosa a mais, ou um gol, sei lá o que é que ia acontecer. Mas, sendo bem sincero, a postura me incomodou muito mais do que só a atuação pessimamente falando de Lucas Cal. Não dá, pô, não dá. O tipo de atuação ontem pra mim é inadmissível. E não só Lucas Cal, né? Lucas Lima também. Não era pra ser titular. E a gente cansou de falar isso aqui ontem. Mas enfim, nem vou alongar debate sobre isso porque eu falei isso aqui ontem 500 vezes. Já pagamos caro por isso. Um jogo onde nós entendíamos que, pela proximidade das equipes em termos de classificação, era um jogo muito especial e decisivo. Mas pecamos isso, temos que assumir essa responsabilidade. Mas não temos muito tempo para ficar lamentando. Nós temos que trabalhar em cima dessa fragilidade, dessa inconstância, para que nós possamos, na quarta-feira contra o Fluminense, novamente nos apresentar bem e buscar mais uma vitória. Quem aqui? Ô, Daniel, boa noite. Fred Moura, da Rede Multi TV União. Você já sabia que ia ser um jogo difícil, apesar da situação também do Fortaleza, que não é uma situação também tranquila dentro do campeonato. Mas o que foi que tu passou para os teus jogadores? Já que era um adversário difícil, né, enfrentar o Fortaleza aqui, independente da situação, e há 45 anos que o Sport não vence o time do Fortaleza jogando o Fortaleza nos seus domínios. O que tu passou para os jogadores tentar reverter esse quadro, essa situação, para tentar buscar uma vitória aqui? Bom, nós tínhamos um plano de jogo bem definido, no sentido de tentar tirar o jogo do Sacha e do... Me fugiu agora o outro nome do volante do Fortaleza, do Matheus, junto com o Mateuzinho e o Lucas Lima marcando esses homens por dentro, né? Que são dois volantes de boa construção. E... De coração, Daniel, você esperava mesmo que Lucas Lima ia fazer um bom papel na recomposição de marcação, cara? Tu tem Lucas Lima, que é um meia de criação, camisa 10, cavalo cansado já, tá em reta final de carreira, uma competitividade boa. Tu vai colocar o cara pra marcar os volantes de Fortaleza? Tá de brincadeira com a minha cara, né, meu irmão? Eu cansei de falar isso ontem, antes de ontem, na quinta, na quarta, na terça. Eu cansei de falar, pô. É bizarro, é bizarro. Meu irmão, você não entendeu ainda não. Essas coisas básicas, porra. É inacreditável, bicho. Como é que ele tem esse tipo de pensamento? Não só ele, a maioria dos treinadores tem esse pensamento de colocar Lucas Lima pra marcar volante. Velho. Segue. E quando tivéssemos a bola, tentar dar mais liberdade, principalmente ao Aderlan pelo lado direito, o Léo Pereira chegando também em velocidade pelo lado esquerdo, porque o Fortaleza atacava tanto com o lateral direito quanto o Pacheco do lado esquerdo ao mesmo tempo, né? E isso dificultava muito a questão defensiva, mas ao mesmo tempo, quando nós recuperávamos a bola, nós não tínhamos a velocidade que poderíamos ter tido para atacar esses espaços que o Fortaleza pudesse nos oferecer. Então acho que isso foi um detalhe muito importante no primeiro tempo que deixamos a desejar, além, lógico, da questão dos duelos, de vencer mais confrontos dentro do próprio jogo, né, pela disputa pela bola, que também o Fortaleza foi melhor nesse aspecto e foi merecedor da realização do resultado, principalmente no primeiro tempo. Com relação ao tabu, é um tabu que existe, claro, mas é o primeiro jogo que eu estou à frente da equipe do Sport com relação ao Fortaleza. Tentamos fazer o nosso melhor para vencer, mas hoje reconhecemos que não foi o nosso melhor dia. Obrigado, Daniel. Tá aí, gente. É isso. Não vou alongar mais debate sobre isso aqui no canal. Mais tarde estamos de volta em outros vídeos para trazer mais repercussão sobre a Série A e a tabela geral, tá? Que vergonha, meu irmão. 46 anos apanhando pro Fortaleza no Castelão. Que humilhação, velho.